Nos atualize sobre o Vascão. Até agora só 2 reforços para a zaga e uma curiosidade. O Vasco passa a ter, nesse momento, 8 defensores. É natural que alguns zagueiros saiam, né? Esse processo vai ser melhor definido nos próximos dias. Até estava conversando com o dirigente do Vasco hoje para explicar um pouquinho melhor como é que funcionou essa contratação do Rojas. Robert Rojas, ele é paraguaio, defendia o River Plate, pode jogar como zagueiro e também lateral. Repito, ele chega com empréstimo, com opção de compra. Caso o Vasco queira comprá-lo, vai precisar desembolsar $1.600.000 ou mais ou menos R$8.700.000. Dani Romero e Lucas Assad na mira da 777. Lucas tinha mandado essa mensagem, você me mandou essa pergunta. Eu mandei repassei essa mensagem para uma pessoa do Vasco. E ela disse que certas coisas não dá para abrir. Então, aí é uma conclusão minha a partir da resposta e você tira as próprias conclusões. É uma pessoa que costuma negar quando não há interesse. Como não houve a negativa, eu acho que pelo menos um dos nomes deve estar na pauta. Imagino, não sei. O que vocês pensam a partir, qual é a interpretação de vocês a partir dessa? Fabrício Valentini, algo de contratação no Vasco? E sobre o limite de estrangeiros, Capasso e Galarza serão emprestados para abrir vaga? Fabrício, tá bem difícil descobrir contratação no Vasco, tá? Eu tenho uma fonte bem boa lá, mas tá difícil. Eu tenho tido mais facilidade em descobrir quem não vem do que tentar apurar nomes novos, porque há muita restrição na 777. Essa é a grande verdade. Em relação aos estrangeiros, acho que o Galarza é meio que carta fora do baralho, dependendo da proposta vai ser negociado. O Capasso também, imagino, talvez até porque por conta da chegada do Rojas, e pelo fato de o Vasco, nesse momento, estar com 8 zagueiros, né? Estou até conferindo os estrangeiros, Pumita Rodrigues, Capasso, agora o Rojas, quem mais? Medel, Payet, o Ferreira foi embora, né? Aí você tem o Verratti, enfim, vai apertar, né? O Ítalo Gomes, alguma notícia do Gigante da Colina? Então, Ítalo, estava contando, né, de $1.600.000 o valor para a compra do Robert Rojas. Tem mais jogadores chegando, mas o processo burocrático do Vasco faz com que as negociações sejam mais lentas. Era algo que a gente já sabia na temporada passada, mas que se tornou ainda mais evidente depois da chegada do Matos, que é um cara que acelera os processos, que é um cara que é audacioso, mas que tem essa limitação a partir do momento em que ele é contratado, lá pela 777, né? Quero começar falando do João Vitor, porque ele fez os exames médicos, o zagueiro, 27 anos, e a gente está botando inclusive as fotos que o Vasco disponibilizou a respeito desse zagueiro, um zagueiro rápido, e que o Vasco está investindo no contrato de 5 anos. Você gostou dessa contratação, Bruno? Gostei sim, meu ídolo. Acho que é uma contratação de um jogador jovem, né? Como a gente já vem vendo aí no noticiário. Para quem não lembra, para o torcedor do Vasco que está nos assistindo, ele fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de 2022, lá pelo Corinthians, ainda quando o Corinthians era dirigido pelo Vitor Pereira, que passou aqui no Flamengo. A dupla de zaga do Corinthians era ele e Gil. Ele foi levado, na verdade, para o Corinthians pelo Wagner Mancini. Isso. Já era do Corinthians, estava lá no Atlético Goianiense, fez uma bela campanha. E quem o levou lá para o Benfica foi Jorge Jesus. Isso, que conhecia justamente ele aqui, né, de algumas passagens. Jorge Jesus, por mais que não estivesse mais no Brasil, acompanhava ele daqui. No Benfica, ele mesmo chegou a dizer que não teve as oportunidades que ele queria. A gente jogou 5 vezes. Isso. Para um jogador que realmente precisa de sequência, é difícil você jogar 5 vezes em um período de 1 ano e meio, a gente pode colocar assim, né? Do meio de 2022 até o final de 2023. Então, é uma boa aquisição. Eu acho que o Vasco precisa encorpar o elenco. Muito mais do que encorpar, você ter opções confiáveis. E eu acho que o João Vitor, ele se encaixa perfeitamente naquilo que é uma espécie de contratação de SAF, que é o quê? Um jogador bom, novo e com potencial de uma possível venda, a gente não sabe, né? O mercado europeu pode se atrair de novo por ele. Então, eu acho um bom jogador. Acho que chega bem para somar com o Maicon, com o Medel. Acaba suprindo a saída do Robson Bambu, né, que a gente sabe não ficou no clube, então acho uma boa reposição sim, e nova, né, e isso é importante para a SAF, você ter jogadores novos e com potencial de revenda, né. E está chegando ao Rio de Janeiro o Robert Rojas, emprestado por 1 ano pelo River Plate, nessa negociação aí
Quem fez o pedido foi o Ramon Dias, como a gente já falou, joga de zagueiro, joga de lateral direito, é paraguaio, joga de volante, é um jogador selecionável, também mais qualidade. Sim, mais qualidade. Acho que o ponto que você tocou que é principal, que é o que o Vasco precisa hoje, a versatilidade. O Vasco acertou a permanência do Paulo Henrique, comprou em relação os seus direitos econômicos em relação ao Atlético Mineiro, junto com o Galo. O Puma já ia ficar, porque tem contrato, e é importante você ter, digamos assim, uma terceira opção, não exatamente para lateral, mas que possa exercer essa posição em alguma circunstância de jogo, a gente não sabe. Às vezes o Ramon pode armar um esquema, até mesmo falando agora da zaga, com 3 zagueiros, aí ficaria Maicon, Medel, tem o Léo também e o Rojas, quem sabe. É um jogador, como a gente disse, que joga em mais de uma função, experiência em competições sul-americanas. Quem joga no River Plate está acostumado a jogar qualquer tipo de jogo aqui na América do Sul, então isso é importante para o Vasco. Você vai lembrar dele no jogo contra o Internacional, que ele faz o gol do River Plate e depois ele perde o pênalti contra o Inter, que o Inter se classifica. Foi no Beira-Rio, né? Foi pelas quartas de final da Libertadores, se eu não estou enganado, isso. Que depois o Inter até passa para pegar o Fluminense na semifinal. Mas lembro sim, eu acho um zagueiro, agora falando especificamente das características dele, acho um bom zagueiro. O zagueiro paraguaio costuma ter aquela raça de sempre, então ele apresenta isso sem nenhum tipo de problema, é uma das boas qualidades que ele tem. Acho que a intensidade, né, o fato de você ter alguém que é pitbull, que marca, que tem uma saída de bola até ok, pelo que eu já vi dele no River Plate, não é aquele jogador que chega para ser titular absoluto, aquele que a gente costuma dizer no futebol que veste a camisa, já chega como titular. Não acho que vai ser por aí, mas pelo fato do Ramon Dias já conhecer o trabalho dele, acho que ele vai ganhar a chance dele conforme a temporada vá avançando. E é aí que se torna importante o Campeonato Carioca. O Ramon Dias ir fazendo esses testes, né? E você tem mais uma questão, é um ano de Copa América e de eliminatórias também. E você tem um Puma Rodrigues que é sempre convocado, você tem o Medel que é convocado, e o próprio Robert Rojas, que também é da seleção paraguaia. Isso, então só aí já seriam, por exemplo, 2 desfalques, 2 zagueiros fora. O Rojas, pela seleção paraguaia, se de fato for convocado, e o Medel a gente sabe que é sempre convocado. Então você teria só Maicon e Léo. Se o Rojas não viesse, quem seria o outro zagueiro? Teria que improvisar talvez alguém da base, alguém que quase não é utilizado, porque o Robson foi embora. Então, muito provavelmente ficaria essa lacuna no elenco do Vasco. Então, muito bem lembrado por você. Por ser um ano de muitas datas FIFA e Copa América, é importante que o Vasco selecione bem no mercado essas possíveis reposições. E acho que, por enquanto, está selecionando bem. A gente sabe que a 777... ela dá uma travada em relação ao dinheiro, né? Isso é normal. É uma empresa que precisa visar sempre a receita dela. Então o Alexandre Matos está tentando fazer essas negociações andarem mesmo com o dinheiro ainda não vindo 100%. E acho que na medida do possível está fazendo bem sim. Está reforçando um setor que precisava reforçar, que era a zaga, né? E está buscando um atacante, que a gente começou a trazer essa notícia baseado no que falavam os paraguaios, né? Aliás, os uruguaios, que é o Luciano Rodrigues, de 20 anos, é um jogador de muito potencial, e o Alexandre Matos está aguardando aí a liberação, como disse você, da 777. Sim, é um jogador importante, jogador novo, né? A gente sabe que o mercado sul-americano ele é considerado muito exportador, né? De jovens talentos, tudo mais. A gente até teve agora o Marcos Leonardo indo para o Benfica, do Santos. Então, é um jogador promissor. Eu acho que, assim, o Ramon Dias, muito provavelmente, já deve ter mapeado esse jogador, junto com o scout, com o departamento de futebol. Então, se ele indicou e se ele deu o aval para vir, eu acho que é interessante a gente observar. E até porque, a gente lembra até de um exemplo recente, o próprio Orelhano, que chegou jovem também do Vélez, não engatou nesse ano de 2023, mas tem tudo para começar esse ano de 2024 bem. Tomara. Quem sabe ganhar chances, porque é isso que o torcedor do Vasco espera, você usou bem a palavra, tomara. Então eu acho um bom mapeio de mercado, você trazer jovens jogadores, não só para você mirar uma possível venda e, consequentemente, um lucro lá na frente, mas também para você ter uma compensação esportiva, uma compensação em campo. Acho um bom jogador, fez bons jogos por lá, tem que ver se vai se firmar como o Orelhano acabou não se firmando. Mas se de fato vier, vai ter o tempo dele, ele não vai ser usado logo de cara. Então vai ser aquilo. O Ramon Dias é um treinador experiente, sabe usar muito bem as peças que tem à disposição.
E o Vasco emprestou o Figueiredo ao Coritiba, acho que é um empréstimo importante. Eu gosto muito do Figueiredo, e aquele negócio de ser coringa, ser volante, ser lateral, ele acabou até em parte se queimando, você concorda? Concordo, porque o próprio torcedor olha para ele e não vê no Figueiredo uma posição fixa. Você olha para o Figueiredo e fala, pô, mas o Figueiredo joga de quê? De atacante, de ponta, de centroavante, de segundo atacante, de lateral, como você citou, até de segundo volante ele já chegou a jogar. E eu tive a oportunidade, foi bom você tocar nesse assunto, eu tive a oportunidade de participar da cobertura aqui da Super Rádio Tupi de um evento beneficente de fim de ano que o Figueiredo jogou. E eu conversei com ele, perguntei aonde que ele se sentiria bem, já que você falou dessa questão da posição, qual posição que ele se colocaria à disposição para o Ramon Dias para 2024. Ele falou que preferia ser o centroavante, jogar de 9, mas aí tem a concorrência do Verratti, chegou muito bem, assumiu a posição, e agora está indo para o Coritiba. No Coritiba, claro que ele vai ter muito mais espaço, e é um campeonato diferente, é uma Série B, na qual ele foi muito bem pelo Vasco em 2022, fez gols importantes, então eu acho uma boa para ele está ganhando mais essa oportunidade, tendo um pouco mais de oportunidade para jogar, e a gente sabe que sequência, a gente falava aqui do João Vitor, sequência é tudo na vida de um jogador, né? É isso aí. Bem, É isso aí, torcedor vascaíno, mais um vídeo aí com as notícias do Vascão, né? Trazemos aí para vocês aí todo dia atualizações de contratações do Vasco e as notícias, principais notícias do Vasco, né? Tá aí, o Vasco chegando a um limite altíssimo de estrangeiros já na equipe, né? E tá buscando aí mais um, que é o Luciano Rodrigues. Eu acho que deve contratar esse jogador, né? A saída do Vasco nesse campeonato para o Uruguai deve concretizar essa contratação, né? Deve servir ainda para isso também, né? Além do clube estar fazendo a pré-temporada lá, eu acho que aí chegando uma quantidade altíssima de estrangeiros, alguns obviamente devem sair, né? Eu acho que o Capasso não fica, né? No Vasco, ainda mais com a chegada de outro zagueiro, né? O Vasco contratou aí por empréstimo Robert Rojas e também comprou o zagueiro João Vitor. Então eu acho que o Capasso deve sair da equipe, né? O Vasco aí com os nomes também tá muito difícil, né? Como foi trazido aí pelo Jorge Nicola, tá muito difícil aí para saber nomes, né, possibilitados no Vasco, né? Tá complicado as negociações, né? Não são ditas, né? O Vasco vai, contrata e quando vê já está sendo anunciado. Foi assim com o Robert Rojas, com o João Vitor. Não foi noticiado que o Vasco tinha interesse nos jogadores e apareceu contratado, né? Então eu acho que deve manter nessa forma aí. O Vasco tá aí o nome do Luciano Rodrigues. Aí fica aquela, né? Será que vai, será que não vai? Porque todos os outros nomes que foram anunciados, os jogadores não foram contratados, né? Foram descartados. Mas o Luciano Rodrigues é um garoto jovem, né? Uruguaio, eu acho que seria uma boa opção do Vasco contratar esse jogador, que tem o aval do Ramon Dias e também da 777, né? Que da 777 seria o principal, já que ela é que vai fazer a compra do jogador. Então é isso aí, torcedor. Deixa aí no comentário aí o que você acha. Qual estrangeiro deve sair do Vasco? Qual você acha aí que o Vasco deveria tentar fazer um investimento para trazer, para reforçar o nosso elenco, para a gente se tornar um time fortíssimo aí nessa temporada agora de 2024.